Mateus, capítulo 1, versículo 8. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Por que será que Deus permite que a gente sofra injustiça e com que as pessoas errem muito com a gente? É nesse versículo que você vai descobrir por que tudo isso acontece. A gente vai começar a ver através da vida do rei Asa, que eu mencionei no último capítulo, que foi no último versículo que a gente viu. E o rei Asa foi um rei que andou de acordo com a vontade de Deus. Foi ele que realmente fez a vontade e andou segundo o coração de Deus. Isso, o seu filho Josafá seguiu a mesma linhagem de Asa. Porque no geral a criança se espelha no exemplo da pessoa que a cria. Ou seja o pai, seja a mãe, ou seja pai e mãe junto, ou seja uma pessoa que educa, a criança tende a repetir os gestos, a repetir as atitudes e seguir a mesma linha de comportamento da pessoa que a educou, salvo algumas exceções. A primeira exceção seria quando o pai ou a mãe, a pessoa que educou muito mal a criança, deu muito mau exemplo, e essa criança olha para aquilo, olha para trás e ela ganha o sentido de fazer tudo ao contrário. Ou seja, ela tenta fazer com que a vida dela seja totalmente diferente daquilo que ela viu e que ela não cometa os mesmos erros que os pais ou as pessoas que educaram cometeram. Então, desse lado, gera uma atitude positiva, porque a criança, que quando cresce, busca se sobressair e superar os seus criadores, os seus pais, naquilo que ela viu que eles falharam na vida. Um outro exemplo que pode acontecer é a criança ver os pais, os criadores, as pessoas que educam, darem mau exemplo para ela e não consiga quebrar esse vínculo e comece a reproduzir exatamente as mesmas falhas que os pais cometeram. Então esses dois caminhos acabam acontecendo, e esses dois caminhos que a gente vê nas genealogias e nos livros dos reis. O interessante é que quando Deus ele permite que nós temos pessoas, de repente nossos pais, ou pessoas que nos educaram, ou pessoas do nosso convívio que fazem parte da nossa vida, cometerem injustiça contra nós, na verdade Deus não está nos punindo. Na verdade ele está tentando nos ensinar a como não fazer. É interessante que quando você sofre perseguições, é justamente na área que Deus quer fazer com que você se sobressaia. Então é nesse momento que, ao invés de você ficar em crise com Deus, você procurar saber, ver o que as pessoas estão fazendo de errado, as injustiças que as pessoas estão cometendo contra você, para que quando você esteja na mesma posição que essas pessoas, você realmente entenda o que é que elas fizeram e não faça isso com as pessoas com quem você vai liderar. Então fica a dica aí, ou seja, a gente aprende com o erro do outro. Foi por isso que Josafá, que foi filho de Asa, seguiu o exemplo do pai, ou seja, ele foi um bom rei também segundo a Bíblia. Lógico que não perfeito, porque não existe alguém perfeito além de Jesus que esteve na terra. Todos nós falhamos, mas ele foi um rei que andou na linhagem que Deus realmente esperava. Contudo, o seu filho Jorão já não. Jorão acabou sendo influenciado por outro rei que na época também estava no poder, que era o rei Acabe, que, se você conhece, você vê a história dele, ele foi um rei totalmente contrário à vontade de Deus, e Jorão acabou se casando com a filha de Acabe, pegando todos os costumes ruins da família de Acabe, por isso ele falhou com Deus. Mesmo assim, na linhagem dele veio o rei Uzias. E o rei Uzias, a gente pode dizer que ele foi um bom rei, mas ele falhou muito com Deus também. Se colocasse ele na balança, ele foi um bom rei. Ele reinou por muito tempo. Contudo, quando Deus o exaltou, ele achou que ele podia tudo e ele tentou fazer o papel do sacerdote. Ou seja, naquela época todo mundo tinha os papéis divididos como hoje, né? Cada um tem a sua posição dentro de uma hierarquia. E o rei, como ele era o poder máximo, ele achou que ele podia fazer o que ele quisesse, desrespeitou a Deus, porque ele foi fazer as vezes do sacerdote no templo, ou seja, oferecer sacrifício, e quando o sacerdote chegou, o sacerdote o repreendeu. Mesmo assim, ele debateu com o sacerdote, porque ele se achava superior, porque ele estava no poder, ele era o rei, e por isso Deus lançou uma lepra no mesmo instante na pele dele, e ele passou o resto da vida dele leproso e teve que se isolar e viver numa casa. Tem uma grande diferença quando Deus ele vai fazer como ele fez com o rei Saul, que ele sabe que a pessoa sempre vai ser mal intencionada e não vai obedecer, ou Deus faz como fez com o rei Uzias. A pessoa errou, Deus realmente
faz com que a pessoa sofra as consequências, mas ali mantém a pessoa, porque a pessoa ainda tem uma chance, embora viva com as consequências. Foi o que ele fez com o rei Uzias. No final, fica a lição que é melhor a gente aprender com o erro dos outros do que errando. E é isso que Deus está tentando nos ensinar.